Fala pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global e hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram no Instagram no último mês de abril sobre diversos temas de internacionalização, planejamento patrimonial. Vídeo um pouquinho diferente, estamos aqui no trem em Milão, aproveitando para produzir bastante conteúdo, novidades virão por aqui, mas isso é assunto para mais adiante. Hoje o foco é responder as perguntas realizadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E para poder participar desse quadro de perguntas e respostas, convido você também a nos seguir lá na página @capital.global e no meu Instagram pessoal, @guilhermebauer.s. Sem mais delongas, portanto, vamos direto às perguntas. E a primeira delas foi realizada pelo Leandro Christian, que questionou qual que é o melhor país da América do Sul para se mudar hoje. Olha, isso é muito relativo, depende de diversas questões pessoais e culturais também. Agora, na minha perspectiva, eu tenho um apreço grande por países como o Uruguai, a Argentina e, em uma menor medida, o Paraguai. Aí você me fala, tá, a Argentina é um lugar que está em crise, realmente faz sentido? Mas, sim, eu gosto da cultura, já gravei um vídeo sobre que em muitos aspectos, mesmo a Argentina em crise é melhor do que o Brasil. Agora, se você quer olhar sob o ponto de vista tão somente tributário, que é a nossa expertise, poder ajudar, aí o Uruguai faz mais sentido, afinal por lá você tem o regime de fonte de renda territorial, ou seja, eles só estão interessados em tributar você pelo dinheiro que você ganha da fronteira para dentro, que você ganha fora não é tributado. Você tem o Paraguai com um sistema semelhante, Panamá, Costa Rica, então tem alternativas que você consegue uma economia na tributação que podem fazer mais sentido. Você precisa sopesar quais são as suas preferências. E mesmo o clima, tem gente que não se adapta ao frio, tem gente que não se adapta ao calor. O custo de vida, o Uruguai não vai te tributar, mas você vai pagar muito mais caro para ter uma qualidade de vida equivalente lá, aqui provavelmente você tem no Brasil. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, mas, na minha opinião, esses três países eles levam vantagem. Na Argentina, ainda que tenha uma tributação, tem também a possibilidade de você ter o visto de nômade, cuja questão fiscal e o funcionamento dela é um pouco mais questionável. E eu já falei mais sobre esse visto em específico em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. A próxima pergunta foi do C. Daher, que questionou sobre a forma transparente tem mais risco que a opaca, qual a diferença entre as duas. Bom, contextualizando, o que ele está fazendo aqui é uma pergunta sobre os novos regimes de declaração que foram criados para quem é residente fiscal no Brasil e possui empresas offshore a partir da lei das offshores. O regime, ele dispõe que você pode manter a sua empresa sendo opaca, ou seja, você vai ter que declarar no seu imposto de renda de pessoa física tão somente as cotas da empresa e, eventualmente, caso você tenha um ganho, um rendimento da empresa, o imposto vai ter que declarar também para pagar o imposto de 15%, mas você não precisa abrir quais são as posições que a sua empresa possui. Já o regime de transparência para fins fiscais, a sua empresa offshore, você vai declarar o que ela tem de patrimônio no seu imposto de renda de pessoa física, um por um. E aí você dá essa colher de chá para o governo, para o fisco brasileiro, e em contrapartida ele te dá uma outra colher de chá, que é você não precisaria pagar o imposto de 15% sobre esses rendimentos anuais. Mas, na prática, você consegue, em muitos casos, continuar sem precisar pagar o imposto sobre o rendimento da sua empresa offshore, mesmo no tratamento opaca, se você for buy and holder, se você fizer a contabilidade dela, de modo que você não apure o lucro não realizado, pelo método de outros resultados abrangentes, por exemplo. Então, assim, alternativas existem, precisa ser avaliado caso a caso, mas quase sempre manter a sua empresa offshore opaca vai fazer mais sentido. Na minha opinião, transformá-la transparente para fins fiscais importa em um risco gigantesco, pois você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se a Receita Federal brasileira não vai mudar de opinião e resolver tributar de maneira distinta. Vide aquele imposto que eles queriam passar para as compras internacionais, na Shopee, na Shein, que ia ter a isenção de $50, primeiro ia, depois não tinha. E eles voltavam atrás, não voltavam atrás. Quem dirá se eles não vão fazer isso com outras questões, ainda mais nesses tempos no qual o Estado brasileiro tem se dedicado cada vez mais a tributar você. Então, quanto mais você resguardar a sua privacidade for possível, melhor. Na sequência, o Vinícius ALM questionou se ainda vale a pena uma LLC, uma empresa dos Estados Unidos, suponho,
para quem faz a venda de cursos online. E sim, vale a pena, dentro de algumas circunstâncias, essa empresa você consegue abrir sem impostos nos Estados Unidos, e mesmo com a lei das offshores no Brasil, o imposto vai ser de 15% sobre o lucro se você tiver ela como uma empresa LLC de single member lá, com regime fiscal privilegiado. Mas ainda assim, tem várias estratégias para você conseguir deduzir e pagar menos impostos, porque imposto é sobre o lucro, eventualmente gastos com Google AdSense. A empresa lá, ela te dá acesso a bons gateways de pagamento, ela tem uma boa reputação internacional. Então, seja por um motivo ou por outro, acaba fazendo sentido. Sobretudo se você fizer vendas desses seus cursos online, para pessoas que estão fora do Brasil e que vão te pagar em moeda forte, porque aí você consegue evitar o spread cambial. Se fosse processar por uma empresa brasileira com gateway brasileiro, você tem que transformar para reais, e às vezes depois você quer mandar para dólares. É como se você quisesse fazer um voo de Nova York para Miami com escala em São Paulo, não faria o menor sentido. O Flori Eli questionou se é possível ter empresa de mineria em El Salvador. Queria que seja mineração, não sei se é mineração de cripto ou mineração tradicional, possível é. Agora, se esse mercado lá faz sentido, me desculpe, mas já não saberia lhe responder além do meu conhecimento. Porém, para fazer a abertura de empresa lá é relativamente tranquilo. Eles estão com alguns regimes de tributação interessantes, sobretudo para aqueles que estão interessados em criptomoedas. Eles têm projetos nesse sentido de isenções, ou melhor, de incentivos fiscais para você. Não chega a isentar totalmente, não. O Guilherme Cos questionou se tem alternativa de teoria das bandeiras para quem tem um patrimônio humilde. Bom, para quem não sabe, teoria das bandeiras é você utilizar diferentes estados, jurisdições, na intenção de diminuir o peso que as leis impõem sobre o seu ombro, sobre o seu patrimônio, sobre a sua família. Então, um exemplo bastante bacana de teoria das bandeiras é você ganhar dinheiro em um país, mas guardar o seu patrimônio em um outro lugar e preferencialmente viver em um terceiro. Assim, se o país no qual você ganha dinheiro resolver que vai querer te penhorar alguma coisa, bom, teu patrimônio está em um outro lugar. E se você morar em um outro país ainda, difícil até de conseguirem citar um processo injusto, alguma coisa. Então você cria proteção pelo simples fato de você se diversificar em diferentes ordenamentos jurídicos. Além do que, você também consegue muitas vezes aproveitar para abrir a empresa num lugar onde o imposto é mais baixo, ganhar dinheiro no lugar onde se paga melhor e morar num lugar onde o custo de vida é mais barato. Nós da Capital Global, quando ensinamos internacionalização da prática, esse é um canal inteiro sobre teoria das bandeiras. E aí, quais são as estratégias que dá para fazer por quem tem um patrimônio humilde? Bom, começar a empreender online já é mais do que uma estratégia interessante, afinal, assim, você rompe os limites geográficos, a internet não tem fronteira, você consegue vender para o mundo inteiro. Você também poderia ter, se você mora no Brasil, uma segunda residência, autorização para residência legal em um país vizinho como o Paraguai, que não é tão caro, ou mesmo o Uruguai, que embora o país seja caro, o trâmite para você tirar essa documentação é um pouco mais em conta. E aí, se um dia você precisar executar um plano B, bom, você já tem o direito de ir residir em outro país. Você consegue fazer isso. E, principalmente, alocar recursos no exterior. Se você já mora no Brasil, um dos erros mais comuns que as pessoas que moram no país têm é deixar todo o patrimônio no Brasil também. Só que isso é arriscado. Mais importante do que ter o direito de morar fora é ter o patrimônio fora. Porque daí, se um dia você precisar se proteger e sair do Brasil porque o país se tornou autoritário, por exemplo, bom, seu patrimônio já está lá fora, você vai ao encontro dele. Luiz Roberto Carneiro questionou se holding em Dubai é vantajoso ou não. Eu já fiz um vídeo falando sobre abertura de empresa offshore em Dubai, no qual eu respondi com mais detalhes. Isso eu vou deixar aqui no izinho para quem ainda não conferiu. Mas, em resumo, Dubai atualmente não é um bom lugar para você ter uma empresa para gestão patrimonial tão somente, porque você vai ter uma maior dificuldade para fazer a abertura e manutenção de contas bancárias e contas de investimentos interessantes para essa empresa. Provavelmente vai ter que ir até lá, então tem alternativas melhores. Atualmente, me parece que as empresas lá fazem mais sentido para quem tem um negócio que trabalha com importação e exportação, principalmente. O Rafa Invest questionou sobre a renda passiva dele no Brasil, se será tributado na Espanha, caso ele esteja lá com a residência não lucrativa. E aproveitando o gancho, o Rafa Couto questionou como que funciona a residência não lucrativa na Espanha em busca do segundo passaporte. Bom, a Espanha possui esse programa de residência não lucrativa que te dá o visto, a autorização para morar lá, caso você comprove que está indo para ser para trabalhar, ou por isso que se chama residência não lucrativa, e comprove também que você cumpre com alguns outros requisitos, como uma renda mínima e uma documentação básica.
Se você tem isso aí, eles já te dão direito para morar lá. E com a residência não lucrativa espanhola, sendo brasileiro, latino-americano, em 2 anos de residência lá, você já pode pleitear a naturalização e conseguir um passaporte espanhol. Esse, provavelmente, é o método mais rápido de você conseguir uma cidadania europeia por tempo de residência, optado por muitos latinos-americanos. Então, basicamente é isso. Os critérios para conseguir a cidadania são ir lá, morar o tempo necessário e posteriormente fazer a aplicação. Agora, como que funciona a tributação para quem está no regime de residência não lucrativa? Se você se torna um residente fiscal na Espanha, a Espanha te tributa pelo regime de fonte de renda mundial. Ou seja, eles vão querer tributar você pelo que você ganha no mundo inteiro, inclusive renda passiva vinda do Brasil. Ao menos essa é a regra geral. Porém, na Espanha, eles têm alguns regimes especiais de tributação que, dependendo do caso, você consegue aproveitar. Dependendo da cidade que você mora, Ceuta, Melilla, alguma empresa nas Ilhas Canárias, ou mesmo se você for para trabalhar com visto de nômade, não com visto de residência não lucrativa, eles têm o regime dos trabalhadores deslocados. Então, assim, tem algumas estratégias de planejamento tributário que você pode fazer para conseguir não ser afetado pelo imposto de renda de pessoa física na Espanha, que te cobra sobre fonte de renda mundial via de regra, caso você vá morar lá. Imposto de renda, ele vai até 47%, conforme a tabela oficial seria 28%, mas ainda tem o imposto das regiões autônomas, então não se engane, ele é bem mais complexo do que isso. Em alguns casos pontuais pode até passar dos 50%. Eu estive na Espanha, agora em abril, passei por várias cidades produzindo um conteúdo muito bacana sobre isso. Futuramente virão novidades aqui no canal, eu vou divulgar. Então fique atento, acompanhe a gente se você ainda não inscreveu, para não perder essas novidades que virão em breve. Aí o Mochileiro Sincero perguntou se sobre o Paraguai, ganhos com YouTube são considerados renda no exterior. Lhe disseram que não seriam, porque ele utiliza a identidade paraguaia. Ora, o que vai determinar se isso é considerado ganhos no exterior ou não, pela legislação do Paraguai, é onde você está na hora que você realiza a prestação do serviço ou da criação desse conteúdo em específico. O Paraguai te tributa pelo regime de fonte de renda territorial. Se eles entenderem que os seus ganhos do YouTube decorrem de fonte de renda local do Paraguai, você paga imposto lá. E aí na pessoa jurídica, o imposto é 10%, se não me engano, se não me falha a memória agora, ou alguma coisa nessa faixa, e você consegue botar várias deduções. Eu também estive no Paraguai produzindo conteúdo sobre isso. Mas, na fonte de renda estrangeira, aí eles não vão te tributar. E quando se trata de serviços, então, na verdade, depende muito mais de onde você estava na hora que você fez a prestação, do que se você usou o documento paraguaio ou não. Se você usou o documento paraguaio, mas não estava lá, tudo bem. Agora, mesmo que você esteja lá, o Paraguai ele também tem uma legislação especial para serviços digitais, que é voltada para desenvolvedores de software, autônomos que moram lá, que dá o tratamento como se fosse fonte de renda estrangeira. Só que essa legislação, ela é um tanto quanto penumbrosa, a gente não sabe o que se enquadra nesse regime e o que não se enquadra. Então se você estiver presencialmente é melhor pagar, mas se você estiver fora, a princípio, mesmo que tenha aberto um documento paraguaio, isso não tem por que ser considerado fonte de renda local. Significa que o fisco paraguaio vai ter esse entendimento? Não necessariamente, porque às vezes ele vê lá que está sendo recebido com um número de identificação fiscal do Paraguai, o RUC, Registro Único do Contribuinte, com um documento local, e ele pressupõe que você está lá, ainda que você não esteja. E aí ele cobra o tributo de você, dizendo que você não pagou indevidamente, e aí você precisa apresentar defesa. Então, talvez a orientação que te deram de pagar é justamente na intenção de evitar esse tipo de problema. Na sequência, o AV Santos questionou a partir de quanto de patrimônio é viável fazer proteção patrimonial. A partir de 1 centavo, assim, mas as pessoas elas passam dias, horas trabalhando para construir um patrimônio e não dedicam nem 10, 5 minutos por dia para pensar em como proteger. É um descompasso gigantesco. Então, a proteção deveria ser o foco, mesmo que você tenha pouco. Agora, quando que você consegue fazer estratégias mais sofisticadas? Por exemplo, ter uma holding, internacionalizar o patrimônio, aí sim, já exige que você tenha o mínimo. Sei lá, ter uma holding offshore para cuidar dos seus investimentos no exterior, eu diria que pelo menos uns 110 mil dólares fora do Brasil. Ter uma holding no Brasil para ser dona de imóveis. E no mínimo do mínimo ter uns 2 imóveis, assim, sem conservador.
podia ser 4 imóveis pelo menos, mas isso aí vai depender caso a caso, vai depender da sua idade, questões como planejamento sucessório também, questões como quão exposto ao risco você está, cada caso é um caso, por isso que é preciso fazer um estudo de viabilidade prévio antes dessa tomada de decisão. Aí depois vieram 3 perguntas da Camila Costa no mesmo sentido. A primeira delas é se dá para a empresa offshore para cripto no Paraguai e viver na Alemanha ou Portugal sem impostos. Aí ela perguntou se tem como criar alguma estratégia tributária no Paraguai para não pagar impostos e viver nesse país, e também se dá para criar uma holding em Portugal ou ir na Alemanha para viver em cripto. Na verdade ela fez 4 perguntas, mas são todas muito semelhantes, então vamos lá. Criptomoedas e imposto vivendo em Portugal. Como que funciona? Bom, imposto sobre ganho de capital, regra geral, Portugal vai te tributar em 28%. Porém, se você é um buy and holder em cripto e não é um trader profissional, não depende dessa renda para o seu dia a dia, e você segurar por mais de um ano a posição, aí você não precisa pagar imposto de ganho de capital sobre criptomoedas. Ou seja, dá para morar lá e não pagar imposto nesses casos. Na Alemanha, o imposto sobre ganho de capital é de 25%. Além disso, ainda tem uma taxa de doação de 5,5%, salvo engano. Tem o imposto da igreja, se você se declarar católico, que é entre 8% e 9% que você tem de pagar lá também. Mas assim, se você for fazer a venda de criptomoedas, você também é um buy and holder, está segurando por mais de um ano, mesmo na Alemanha, eles também te dão a isenção do imposto sobre ganho de capital. Então, semelhante ao caso de Portugal, daria para você viver sem imposto. E aí, em relação ao Paraguai, também semelhante. O Paraguai te tributa pelo regime de fonte de renda territorial, se você faz as vendas e ganho de criptomoedas fora do país. Isso não é considerado fonte de renda local, portanto você conseguiria viver sem tributação. O Bruno Magnon questionou se, desculpa se eu falei teu nome errado, ele questionou se faz sentido empresa offshore para o negócio dele. Ele agencia a venda de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Com certeza faz sentido. Até teve uma época que eu ajudei muito investidores anjos de empresas, startups estrangeiros que queriam aportar em negócios no Brasil a fazer esse investimento. E eu já vi em algumas rodadas de captação o investidor anjo olhar e falar: não, se eu conseguir lidar com toda a operação via Estados Unidos e comprar uma empresa americana, que na verdade é dona de uma empresa brasileira, ao invés de ter que entrar no Brasil e comprar a brasileira, eu prefiro fazer nos Estados Unidos. Em muitos casos, duas empresas muito semelhantes, aquela que já tinha uma estrutura internacional conseguia captar e aquela que não tinha não conseguia. Então, se você presta um serviço de intermediação, de auxiliar a venda dessas empresas brasileiras no exterior, olha, você ter uma operação lá vai abrir muitas portas, provavelmente vai facilitar que alguns negócios sejam realizados, negócios estes que talvez não seriam caso você não tivesse essa estrutura. Lógico, aqui eu estou compartilhando minha experiência anedótica, não é um embasamento estatístico, é uma opinião profissional, mas se você for ver também onde que está a maior capital de venture capital no mundo, você vai ver que Estados Unidos está em primeiro, junto com Israel ali, dividindo, ele está muito à frente dos demais, então é muito dinheiro disponível para ser injetado em capital de risco quando comparado com outros lugares. Só que os Estados Unidos, culturalmente, ele também tem uma visão muito fechada para dentro, então você conseguir agradar aquele que pode comprar a empresa brasileira é interessante. Eu não teria dúvidas. Daí o Fante questionou se montar a LLC nos Estados Unidos para investir na bolsa americana é possível e viável sendo brasileiro. É possível sendo brasileiro, sendo americano, sendo de qualquer lugar do mundo. Se é viável, depende. Essa empresa ela não vai servir para que você consiga fazer o planejamento sucessório para evitar o imposto de herança nos Estados Unidos, porque ainda vai ser caso você fale sobre objeto da herança, cota de empresa americana, portanto ainda tem o state tax, mas dependendo da maneira como você constituir essa empresa, pode ser que sirva para você não precisar pagar imposto sobre ganho de capital. Ou, dependendo da maneira como você fizer, você vai ter que pagar imposto de ganho de capital nos Estados Unidos, coisa que você não teria caso estivesse investindo na pessoa física. Nesse caso, teria de pagar só no Brasil. Então, dá para fazer em alguns casos, mas não é a melhor alternativa, porque uma das principais razões pelas quais nós montamos empresas offshore para fim de planejamento sucessório, e essa empresa seria um tanto quanto ineficiente para isso. O melhor seria ter em um país terceiro, sei lá, um país do Caribe, e utilizar essa empresa para investir nos Estados Unidos. Aí o Gui Luna questionou se para um profissional que ganha pouco mais de 20 mil reais por mês,
como que eu recomendo investir o patrimônio? Olha, aí já eu não faço recomendações de investimentos, não me sinto confortável para isso, a minha questão é auxiliar com tributação, planejamento patrimonial de sucessão, internacionalização. Então eu não faço recomendações de investimentos. Agora, o que eu faria seria podendo guardar muito e guardar fora do Brasil. Então, com isso eu termino as perguntas e respostas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente. Como eu disse, eu estou viajando, na verdade já estou viajando desde final de março. Já passamos por diversos países. Fiquem de olho porque vem conteúdo novo em breve. Um abraço e até a próxima.